Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Meu nome é Carlos Alberto Ercolim e sou o presidente da AC Brasil, Associação de Conselheiros do Brasil. A associação criou este espaço de conselheiros para conselheiros. Sim, pois todos os diretores e conselheiros da AC Brasil são executivos renomados, com posições em vários conselhos de empresas e associações de classe. E o nosso público é formado por conselheiros e empresas que buscam esses profissionais. Temos grupos de discussão e comitês que abarcam temas específicos ou setoriais. Promovemos também educação continuada por meio de lives e webinars, como este, além de uma newsletter semanal e artigos assinados por nossos associados e autores consagrados. A você que nos assiste e se interessou em se associar, eu te convido a nos seguir em nossas mídias sociais ou clicando no QR Code ao final deste webinar. Agora sim, vamos dar início ao webinar intitulado Cibersegurança nas Empresas e o papel do conselheiro de administração. Para brilhantar este evento, trouxemos um convidado especial, Marcos Nassuti. O Marcos Nassuti, nosso debatedor de hoje, é executivo com 32 anos de experiência em tecnologia da informação, voltada para o mercado financeiro, bancos de investimento. Atuação na gestão de infraestrutura de TI, gestão de orçamento, gestão financeira de TI, gestão de pessoas e governança, condução de trabalhos de auditoria em ambientes de alta regulação, de órgãos como o Bacen, CVM, B3, auditorias independentes, dentre outras. Especialização em cibersegurança, proteção de dados LGPD, gestão de riscos e governança digital. Graduado em administração, pós-graduado em arquitetura de sistemas pela FIAP, MBA em gestão estratégica de tecnologia de informação pela FGV, formações executivas na Harvard Management Mentor e Fundação Vanzolini. Associado ao IBGC e certificado pela FGV no curso de formação de conselheiros. O moderador desse webinar é o Antônio Almeida. Ele é engenheiro com MBA em Marketing pela Fundação Getúlio Vargas, o Management, Fundação Getúlio Vargas, e conselheiro certificado pela FGV, com cursos de extensão nas áreas de inovação pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, IBGC. Planejamento estratégico pelo Institute for Management Development, IMD, da Suíça, e tecnologia da informação pela London Business School, em Hong Kong. Possui mais de 47 anos de experiência profissional em empresas nacionais e internacionais, com cargos locais, regionais e internacionais, tendo atuado também como docente e palestrante em cursos de pós-graduação. Suas áreas de concentração incluem o desenvolvimento e desdobramento da estratégia, a digitalização e a cultura organizacional. Agora, eu passo a palavra ao Antônio Almeida, que vai moderar esse webinar. A você que nos assiste, boa noite e um ótimo webinar. Antônio, a palavra é sua. Obrigado, Carlos Ercolim. Boa noite a todos, a todas. Enfim, sejam muito bem-vindos ao nosso webinar sobre cibersegurança. Um tema que é crítico em todas as corporações, não importa qual é o seu segmento de atuação, cibersegurança está hoje na pauta dos conselhos, na pauta dos comitês executivos e até mesmo na mídia, né? O que se vê na mídia sobre cibersegurança e às vezes mostrando algumas tragédias nos sistemas corporativos é um tema de alta criticidade e que a gente pretende destrinchar um pouquinho aqui com o nosso querido amigo Marcos Nassuti. Então, começando, Marcos, bem-vindo à Associação de Conselheiros do Brasil, primeiramente, e agora eu te pergunto, meu caro, os conselhos, né, os comitês executivos, por onde começar a cibersegurança? Como que a gente começa essa conversa nos conselhos e nos comitês? Boa noite. Olá a todos, obrigado, Ercolim, obrigado, Antônio. É um prazer estar aqui com vocês, com a nossa audiência aqui. E, realmente, você tocou num assunto bastante atual e crítico, né? Então, existe uma questão, né, de qualquer assunto, quando a gente não tem o conhecimento, a gente não se preocupa como deveria, né? Então, assim, o que é super importante hoje, né, é ter a conscientização
dos riscos. Eu gosto de fazer alguns paralelos para que fique mais claro a compreensão de todos e cria aquela questão de uma cultura, né? Então, vamos pensar na seguinte coisa. Qualquer bem ou qualquer ativo, ele deve ser protegido, né? Então, vamos fazer o primeiro paralelo com veículos. Isso é muito natural para todo mundo, né? Então, uma empresa tem lá os seus veículos e qual que é o valor, qual que é a utilidade daquilo para a empresa. Então, tem desde a questão do transporte, a conveniência, né? Todas as questões de logística e uma necessidade. E aí, o que a gente faz de forma natural? Olha, eu preciso ter medidas de proteção. Quais são elas? Então, eu coloco sempre no estacionamento. Eu instalo um alarme. Eu coloco um rastreador. Faço seguro, né? Agora, vamos para o lado da questão dos dados e informações das empresas, né? Então, assim, qual que é o valor? Toda aquela informação que a gente vai coletando e vai adquirindo dos clientes e fornecedores, aquilo me permite ter um controle da minha operação. Então, ali eu vou ter compras, vendas, os controles de processo de produção e me auxiliar, inclusive, nas tomadas de decisões. Porque aí eu posso ter aumento de produtividade, eu posso ter redução de custo, lançar novos produtos, criar novos negócios. Então, ou seja, aquela informação, aqueles dados, eles são um ativo da minha empresa. É algo intangível? Sim, mas eu preciso ter a mesma preocupação que eu tenho com os dados, com as informações, com os bens que são tangíveis, como eu já citei ali. Então, aí é que a gente vai começar a entrar agora nessa questão, né, o que são os dados, né? Os dados, e essas informações, eles são baseados em um tripé, tá? Qual que é esse tripé? É a confidencialidade, que consiste que o dado, ele só deve ser acessível para quem de direito, né? Tem a questão da integridade. Então, o dado, aquela informação, elas têm que estar íntegra. Ela não pode ter sofrido nenhuma transformação ou alteração. E o terceiro tripé é a disponibilidade, que vem a ser o dado estar disponível no momento que eu tenho a necessidade. Então, dessa contextualização, a gente consegue entender que aquelas informações, os dados, têm um valor muito grande para a minha empresa, e se eu perder tudo aquilo, pode afetar a minha operação. Isso numa visão inicial. Agora, e se esses dados forem extraviados ou forem sequestrados, como tem acontecido recentemente? Tem informações ali que são secretas, tem informações ali que são confidenciais, tem informações que podem causar impacto nos meus clientes ou fornecedores. Então, aí aumenta um outro nível de risco. Então, voltando e fechando essa primeira questão, a conscientização é o principal ponto que a gente tem que iniciar com tanto os conselheiros como a alta gestão. Então, uma vez que a gente conseguiu essa conscientização que aquilo é realmente importante, ótimo, a gente pode partir para os próximos passos, né, de entender um pouquinho mais como são os pontos de cibersegurança e quais as ações que devem ser tomadas. Muito bom, Marcos. Importante compreender para todos que têm uma pequena e uma média empresa que o seu cadastro já é um ponto nevrálgico, né? Um ponto sensível quando você está falando de cibersegurança. Mas, seguindo, Marcos, ok, me conscientizei. Eu não tenho nenhuma dúvida de que cibersegurança é um tema meu, do meu conselho, do conselho que eu participo, do comitê executivo que eu participo. E daí? Tomei consciência, faço o quê? Vou para onde? Como é que eu me guio nessa, digamos assim, nessa floresta
de coisas tão complicadas para um ser humano comum como eu compreender. Perfeito. A partir do momento que a gente tem essa conscientização de que eu tenho algo ali que eu preciso proteger, eu preciso partir para algum processo de mapeamento e identificação de riscos, né? Então, eu já sei que eu tenho os dados, eu tenho aquelas informações, e agora eu preciso fazer uma análise para ver como esses dados são adquiridos, como eles são processados e como eles são transmitidos. E para isso, em cada passo desse, eu tenho que destrinchar, né, todos os pontos de vulnerabilidade. Qual é o risco em que esse dado pode estar sendo acessado internamente por algum funcionário que não precisaria daquela informação, ou uma informação que está disponível de alguma forma pela internet, né? Porque você tocou num ponto muito interessante, porque você fala, a empresa é pequena, eu não tenho nem exposição na internet. Talvez a empresa não tenha um canal de venda, mas ela tem relacionamentos com parceiros, ela tem relacionamento com os clientes que utilizam redes sociais, né? Então, ele pode não ter um sistema aberto, mas ele tem outras formas que são portas de entrada para ataque. Então, esses pontos devem ser observados, né? E aí, nesse mapeamento, identificando cada um deles para poder falar, olha, aqui, nesta etapa de coleta de informação, talvez eu esteja com uma vulnerabilidade. Talvez ali tenha algum funcionário que está coletando um dado que seja sensível do meu cliente ou um dado financeiro e não precisaria ter acesso. Então, essa análise, esse mapeamento de riscos é um ponto principal e é o próximo passo que deve ser bem analisado e bem feito. Muito bom. É importante lembrar que se você não tem seus processos mapeados, no mínimo seus processos da cadeia de valor, isso não é também um bicho de 7 cabeças. Você mapeando os processos, você já começa a, digamos assim, verificar, observar onde estão seus riscos. Marcos, mais um ponto. Eu tomei consciência, né? Eu avaliei os riscos, ou por mapeamento, ou por qualquer outra metodologia, e o que eu faço na sequência? Você colocou um lado bastante positivo, né? E é importante isso. Mas vale a pena a gente fazer um destaque aqui. Muitas vezes, o empresário, o pequeno negócio, ele não tem esse mapeamento. E ele pode ser surpreendido por um cliente ou por um fornecedor, ou até pela mídia, de que algum dado dele foi vazado. Ou pode ter sido vazado por algum prestador de serviço dele. Então, assim, só reforçando ainda mais, né, essa questão de conscientização, né, e esse mapeamento. Mas, enfim, vamos em frente. A gente fez esse mapeamento de riscos. Há empresas, a gente sabe que tem limitações orçamentárias, né? Então, qual que é a recomendação? Eu preciso fazer uma classificação. Eu preciso montar uma curva ABC, classificando, dentre esses riscos, os que terão maior impacto, né? Quais os que podem me gerar mais prejuízo ou até mesmo responsabilidades legais, depende do tipo do problema que ocorreu. Se for um vazamento de dado de cliente ou de funcionário, isso pode ter um impacto muito grande. Então, para isso, eu faço essa classificação, eu monto essa curva ABC para poder priorizar frente à minha capacidade de investimento em questões de cibersegurança. Uma vez que eu tenho esse mapeamento com a limitação dentro do meu orçamento, eu tenho que partir para um plano de ação. E esse plano de ação, ele vai identificar alguns processos, né? Aí eu começo a trabalhar também com cenários.
Então, quais são as linhas que eu tenho que seguir para que eu possa identificar que eu estou sendo atacado, né? E se for atacado, o que eu devo fazer? Né? Esses planos de ação, eles vão compreender, inclusive, alguns testes e simulações, que é justamente, não adianta simplesmente eu ter um plano que não é executado, um plano que a minha equipe não está treinada. Isso, eu falo equipe, mas assim, são todos os funcionários, porque todos os funcionários, toda a corporação é responsável pelos dados. Então, eu preciso treiná-los. Então, com esse plano de ação, eu monto esse plano de ação de resposta a incidentes e treino a equipe da mesma forma. E esse plano passa a ser um processo, porque a cada dia aparece uma nova vulnerabilidade, a cada dia aparece uma nova forma de ataque. Então, eu tenho que montar esse plano e preciso executá-lo. E depois da execução, eu preciso fazer uma avaliação dos resultados, para ver os pontos de melhoria, inclusive. Eu quero aproveitar esse contexto que nós estamos falando e colocar um problema prático para você, né? Pequenas e médias empresas, normalmente, a área de gestão de pessoas, ela contrata outras empresas para processamento da folha, por exemplo, né? Nesse arquivo, digamos assim, nessa troca de informações, seguem lá o nome do funcionário, o seu CPF, a sua conta, onde será acreditado o pagamento, ou seja, existem informações não só confidenciais, mas informações sensíveis, né? Quanto vai pagar para aquele funcionário, funcionária, o salário, enfim. Num processo mínimo de monitoramento de risco, o que eu, como empresário, como conselheiro, tenho que fazer nesses fornecedores? O que eu tenho que buscar junto a esses fornecedores e, digamos assim, debater com eles as providências de segurança cibernética? É uma boa pergunta, né? Porque exatamente é o ponto. Eu estou com a minha empresa, já fiz o meu plano de resposta, já treinei o meu pessoal, mas e o meu parceiro? E o meu fornecedor, né? Esse é um ponto que deve ser conversado com esse parceiro e, em muitos casos, solicitar se eles possuem certificações atestando que eles passaram por um processo similar ao que eu estou implantando na minha empresa. Então, fazer visita na empresa para entender como eles fazem o processo de segurança dos dados, fazer perguntas específicas, né, como eles controlam, se acontece determinado incidente, e assim, não precisa ser muito técnico, né, falar, se teu escritório aqui perdeu os dados, qual que é o seu plano de ação? Quanto tempo você levaria para retornar à operação? Né? Então, assim, são perguntas muito simples de se fazer. Eu faço de novo aquele paralelo. Se quebrou um carro, o que eu faço? Eu não tenho caminhão para fazer entrega. Qual que é o meu plano B? Então, aqui, voltando, é a mesma coisa. Fazer, assim, a solicitação, quais certificações ele possui, quais os planos eles têm, e, se for o caso, solicitar para dar uma olhada, até para ver que realmente existe, e, dentro das possibilidades, né, quando tem acesso, questionar até as pessoas chaves daquela empresa para validar que eles têm os processos de treinamento, que eles possuem os processos de simulações e testes. Muito bom, Marcos. As pessoas pensam que determinadas legislações, leis, enfim, elas são aplicáveis só para grandes empresas. Não, isso daqui é uma coisa mais ligada a multinacionais, a empresas que estão listadas na Bolsa, mas não é bem assim, né, Marcos? A legislação ela é abrangente e pega também o micro, o pequeno, o médio empresário.
o que você ressaltaria hoje das legislações vigentes para esse público e esse segmento? Perfeito. A gente tem recentemente, 2020, entrou em vigor a Lei Geral de Proteção de Dados. A ANPD, que é a Agência Nacional de Proteção de Dados, ela já começou com processos administrativos e recentemente aplicou uma multa em uma empresa de telemarketing. Então, ou seja, essa parte do Estado, as leis, elas estão ganhando corpo, estão começando a regular de uma forma mais efetiva, e acaba causando algumas penalidades e prejuízos para as empresas caso não estejam aderentes. A gente pode citar também a Lei de Segurança Cibernética, que é uma lei de 2018, ela é mais voltada para o combate a crimes cibernéticos, e aí você fala, pô, mas dentro da minha pequena empresa, por que isso? Porque tem muita pequena empresa que deixa o acesso à internet aberto, totalmente aberto, sem nenhum filtro de saída ou de entrada. E aí pode ter um funcionário lá mal intencionado, e ele pode estar acessando pornografia infantil, e quem é responsabilizado nisso é o próprio empresário, porque ele está fornecendo o acesso a isso. Então, é uma preocupação que deve estar também no radar, porque existe uma legislação forte, que é essa Lei de Segurança Cibernética, que trata desses assuntos. E também, dependendo do segmento das empresas, existem os órgãos reguladores específicos, como o caso do mercado financeiro, a gente tem o Banco Central, que tem uma forte regulamentação em cima dessas questões de cibersegurança. A CVM também já vem exigindo bastante, E os órgãos internacionais, Então, como um exemplo aqui, a gente tem a SEC, que é a Securities Exchange Commission dos Estados Unidos, que é a nossa equivalente à nossa CVM, que é a Comissão de Valores Imobiliários, e exige agora que as empresas que sofrerem algum tipo de ataque cibernético divulguem em até 4 dias, para que o mercado fique ciente. Então, assim, fazendo um apanhado geral, a legislação está atuando de uma forma cada vez mais intensa e, além da preocupação, da conscientização de que o pequeno negócio pode ter um impacto operacional, reputacional, ele pode também ter um processo legal. Então, é importante esse conhecimento para poder atuar da forma dentro das leis. Muito bom, Marcos. Eu gostaria de comentar um pouquinho, junto contigo, o papel do conselho, o papel do conselheiro. Porque, como a gente viu aqui, são assuntos, digamos assim, muito, muito espalhados. Você tem várias frentes para você prestar atenção. E, obviamente, um conselheiro, ele tem na sua pauta também temas importantíssimos, como a estratégia, a própria estratégia da empresa, como é que vai a rentabilidade da empresa, enfim. Se a gente pudesse falar para os conselheiros, olha, você já tem que ter consciência, você tem que fazer um levantamento, mapear essa coisa, você tem que fazer um projeto. Se eu tivesse que dar um recado para os conselheiros, qual seria esse recado de uma forma geral? Como que ele chega lá, senta na mesa e chama a atenção para tudo isso que a gente falou nesses poucos minutos que ficamos juntos? Perfeito. Assim, eu acho que a primeira coisa que ele deve ter em mente é com relação ao artigo 142 da lei da SA.
em que ele é responsável pela empresa. Então, apesar desse assunto de cibersegurança ter um certo misticismo que a gente está trabalhando para quebrar, né, de seja algo tão difícil, e não é, ele deve tomar as mesmas precauções que ele toma justamente como o exemplo que você deu, nas questões financeiras e contábeis. Né? E às vezes ele não é especialista nisso. E aí ele vai buscar uma assessoria, uma consultoria, né, para auxiliá-lo. Mas, independente disso, né, sabendo que existe alguns riscos nessas questões, né, conforme a gente foi citando aqui, nas reuniões ele deve solicitar, sim, né, para a diretoria, esses relatórios. Falar assim, cadê o relatório, né, o último relatório de mapa de riscos cibernéticos? E aí ele vai dar uma olhada e, com certeza, ele terá outras perguntas a fazer. Como, por exemplo, quando foi o último que foi feito? Qual foi a análise que fizeram e os pontos de vulnerabilidades que foram encontrados nesse relatório de riscos? Né? Qual é a próxima simulação? Qual vai ser o escopo da próxima simulação? Uma outra questão. Estamos pensando em lançar um novo produto. Esse novo produto, ele vai usar a estrutura existente ou ele vai usar uma nova estrutura? Tendo essa nova estrutura sendo utilizada, ele também precisa refazer esse mapeamento de riscos. Porque aí pode estar usando outros parceiros, pode estar usando outros canais e até mesmo novos dados, que antes ele não processava. Então, assim, o ponto principal aqui é ele fazer as perguntas como se ele estivesse pensando numa gestão de risco de um outro ativo, um outro bem. Só que, a partir do momento que ele tem essa conscientização que o dado é um bem que seja intangível, mas de muito valor, e inclusive de grandes consequências se forem para mãos erradas, essas perguntas que ele tem que fazer de uma forma paralela, de proteger o bem. E aí vale aprofundar na medida que ele vai se sentindo mais confortável, né? Porque apesar da questão cibernética ser um ponto de tecnologia, ele depende muito de pessoas e de processos. Então, quebra esse paradigma de que é algo que é difícil de entender, eu não entendo nada disso, esquece. Então, quais são os planos de ação? Qual é o plano de resposta? Qual a última vez que foi testado o plano de resposta a incidentes? E com isso, ele vai acabando se tornando mais confortável para poder se envolver cada vez mais dentro desse assunto. Porque a segurança cibernética, ela é uma responsabilidade de todos. E ele tem o papel também de promover essa cultura dentro da empresa. Então, a partir do momento que ele começa a se envolver nesse assunto, começa a fazer perguntas, é aquele efeito top-down e começa a fazer com que todo mundo tenha essa mentalidade. E mais, né? A segurança cibernética, ela não é complexa. A parte técnica pode até ser, mas as perguntas que o conselheiro tem que fazer é: qual é o meu risco? A gente está sendo atacado? Quais as ferramentas de detecção de ataques que estão implementadas? O que nós devemos fazer após um ataque? São as perguntas básicas. Ou seja, Marcos, perguntar, neste caso, nada ofende, de jeito nenhum. No mínimo, perguntar. Meu caro, então... E um instrumento perfeito para uma reunião de conselho é o sujeito levar um caso que acaba de acontecer na mídia. Olha, aconteceu isso aqui. Está sendo reportado aqui pela mídia, olha, esse cliente e tal. A gente corre esse risco, nós temos isso, digamos aqui, no nosso dia a dia, operacionalmente. Eu sofro ou posso sofrer esse mesmo problema? Então, acho que a mensagem final que fica, prezados e prezadas, é a seguinte: pergunte. Pergunte o que está acontecendo.
Você tem um relatório, você não tem um relatório. Esse caso que saiu na mídia, ele é sujeito à nossa empresa também. Enfim, falar, tentar escalar o que for possível e não ter medo do assunto, né? Porque a própria palavra cibersegurança às vezes afasta a pessoa, porque fala, não, isso aqui é um negócio muito específico, eu não tenho nada com isso. Tem sim, porque como bem lembrou o Marcos, a lei está aí. Não é só uma questão de responsabilidade contábil, fiscal, reporte de resultados, bolsa de valores, enfim. Isso pode estar aqui no teu dia a dia, no teu cadastro de funcionários, o risco pode estar exposto e você está junto dele. Você está sempre abraçado no risco. Meus queridos, muito obrigado pela atenção de todos em mais esse webinar. Pretendemos montar um treinamento para conselheiros sobre cibersegurança. De novo, não é uma coisa de outro mundo, mas é muito importante e premente em todas as discussões. Obrigado, Marcos, pela sua paciência, pelo seu tempo, e espero que os senhores tenham gostado. Um grande abraço a todos e bye-bye. Muito obrigado. Fico à disposição. É sempre um prazer aqui a gente poder contribuir com a CB. Fico aberto para quem quiser tirar dúvida, podem me contactar. E espero que a gente se encontre em breve. É isso aí. Um grande abraço. Um abraço a todos.